everybody. I'm teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre simple present, the affirmative form. Nós vamos falar do presente simples, forma afirmativa. O que é presente simples? Um tempo verbal. Então, nós vamos iniciar uma sequência de aulas falando dos verbos em inglês. Não se preocupem que verbos em inglês é bem mais fácil do que verbos em língua portuguesa, tá bom? Então, olha só, o nosso roteiro de hoje nós vamos falar sobre General Overview, é uma visão geral do nosso conteúdo, como se fosse a nossa introdução. Uses, para que se usa o presente simples. Conjugation, que é a conjugação. Então, como é que eu conjugo os verbos propriamente dito, né? Considerando a língua inglesa e o tempo presente. Vamos falar de algumas exceções. A língua inglesa tem alguns verbos que não seguem as regras, tá? Então, por isso que nós chamamos elas de exceção. E, por fim, eu vou mostrar para vocês alguns advérbios de tempo e de frequência, porque são elementos que frequentemente vêm acompanhando o presente simples, tá? No final, eu mostro para vocês alguns exercícios, mostrando essa parte da contextualização, como que esse conteúdo pode aparecer, por exemplo, nos textos, num vestibular, numa atividade, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Então, vamos iniciar. Quando nós falamos de simple present, que é o presente simples, nós estamos falando de a verb tense, ou seja, um tempo verbal. É uma forma verbal em English language, na língua inglesa. Tá? Então, nós vamos falar de verbo, ou seja, uma palavra que expressa uma ação que está sendo realizada por um sujeito. It corresponds to the presente indicativo. Então, nós usamos o simple present, ele corresponde, ele é equivalente ao presente do indicativo. Para aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de analisar o inglês a partir daquilo que a gente já sabe, que é o português. Então, o simple present em inglês equivale ao presente do indicativo. Verb tenses, os verbos, as tensões verbais ou os tempos verbais, eles são usados para expressar time, que é tempo, ou seja, quando que aquela ação aconteceu, quando ela ocorreu, e também o status dessa ação. Quer dizer, essa ação já foi concluída, ela está em progresso, existe alguma relação dela com outro tempo verbal. Então, nós vamos usar tempos verbais para expressar esses dois pilares, o tempo e o status. Por isso, quando se fala em tempos verbais em inglês, nós conseguimos contabilizar 12 tempos. Então, se alguém perguntar para você, professora, quantos tempos verbais tem em inglês? 12 tempos. Tem 12 formas verbais na língua inglesa. Dessas formas, como que eu organizo isso? Tempo, 3 tempos, que a gente já sabe, passado, presente e o futuro. E desses 3 tempos, eu tenho 4 aspectos. É o aspecto ou a tensão, a forma, que vai determinar o status da ação. Por exemplo, o tempo simples são ações que acontecem rotineiramente, ações que se referem, por exemplo, à rotina. Ações contínuas indicam progressão, são aquelas ações em andamento. Ações no tempo perfeito é aquele tempo verbal que trata de uma ação sem tempo definido ou, por exemplo, que ela ocorreu em um tempo e ainda tem impacto em outro. Então, são tempos verbais compostos. Tá? E o perfect continuous é uma combinação desses dois últimos aspectos, certo? Então, por que são 12? Porque eu tenho passado simples, passado contínuo, passado perfeito e passado perfeito contínuo. Então, se eu multiplicar os 3 pelos 4, os 3 tempos pelas 4 tensões ou pelos 4 aspectos, eu vou ter 12 tempos no total. Esses tempos verbais se dividem nessas duas partes. Tempo, quando ela acontece, e o status, o modo dela, né? Em que condição essa ação se encontra. O uso do simple present. Nós vamos começar pelo presente simples, que é o tempo verbal mais utilizado. O simple present é usado para expressar várias situações, several situations, situações diversas. Uma delas, e é a mais frequente,
é a rotina diária, o cotidiano, o hábito ou costumes. Quer dizer, aquelas coisas que você faz com regularidade, que você tem o hábito de fazer e, portanto, elas podem ser consideradas ações permanentes. Elas fazem parte permanentemente do seu cotidiano. Exemplo, they always wake up at 6 a.m. Eles sempre acordam às 6 da manhã. É uma rotina. Então, você usa o presente simples para tratar dessas ações habituais. James goes to school by bus. O James vai para a escola de ônibus. Então, eu estou expressando, dando a informação da rotina dessa pessoa. Como ele vai para a escola? De que forma? É algo que faz parte do cotidiano. Annie and Paul study English at night. Esses dois sujeitos, a Annie e o Paul, estudam inglês à noite. Outro hábito. Tá? Então, essas rotinas, coisas que nós fazemos com frequência, elas são sempre expressas em inglês pelo presente contínuo. Pelo presente simples, desculpa. Para indicar essa ação rotineira. O presente contínuo são ações que estão em andamento. Nós vamos falar disso em outra aula. As ações no tempo simples, você deve ter observado, elas são formadas pelo verbo conjugado imediatamente dando a ação que está sendo realizada pelo sujeito, imediatamente expressando o que esse sujeito está identificando ou o que ele está praticando. Outro uso muito comum do simple present é general facts and truths, ou seja, as ações ou fatos e verdades que são universais, coisas que não mudam. Tá? Então, se você fala, por exemplo, que o ser humano precisa de oxigênio para sobreviver, isso é um fato. Não vai mudar se você está falando no passado, no presente ou no futuro. Então, você sempre vai observar esses elementos que são fatos ou verdades universais, porque eles não mudam, independente do tempo. Exemplo, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Ele se levanta, ele aparece no leste. Então, é uma constatação, é um fato. Então, isso não muda. Por isso, você vai expressar sempre no presente simples. The water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água ferve aos 100 graus Celsius, quando você atinge essa temperatura, quando a água atinge essa temperatura. People need oxygen to survive, o exemplo que eu mencionei anteriormente. As pessoas necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, nesses casos, fatos, eu uso o simple present. Então, até agora nós falamos de rotina, ações diárias e fatos ou verdades universais. Um outro exemplo muito comum do simple present são as narrações ou resumo de histórias ou eventos. Por exemplo, as notícias. Você vai falar de uma notícia, você pode usar o passado, quando você quer dar ênfase naquele evento que já ocorreu, ou você pode usar o presente para descrever algo que ocorre naquele momento, que tem uma frequência, uma recorrência em alguma situação. Tá? Exemplo, Anna goes to school after lunch. A Ana vai para a escola após o almoço. She studies in the afternoon. Ela estuda à tarde. Então, eu estou fazendo um resumo de ações que esse sujeito pratica. Then, então, she goes home with her friend and they study and play together. Então, ela vai para casa com a sua amiga e elas estudam e jogam ou brincam juntas. Tá? Então, o que nós percebemos? É uma construção narrativa. Eu estou desenvolvendo, eu estou narrando as ações que esse sujeito ou esses sujeitos praticam no momento da fala, no momento em que se fala. Outro caso é quando você quer expressar estados ou emoções, por exemplo. Emotional states, physical and personal characteristics. Então, quando você quer demonstrar características físicas ou pessoais. Nesse caso, é quando você usa o verbo na função de verbos que indicam estado. Lembra aquela definição antiga do que é um verbo? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, em inglês, nós também temos essas circunstâncias. E, normalmente, os verbos que expressam as emoções são chamados de verbos estáticos. Ok? Daniel is a shy boy. O Daniel é um garoto tímido.
Então, estou dando um exemplo para vocês da personalidade desse sujeito. Jason likes chocolate. É um gosto. Ele gosta de chocolate. É uma preferência. That couch seems comfortable. Aquele sofá parece confortável. Então, são verbos ser, parecer, gostar. São verbos que expressam emoção, sentimentos, estados. Vamos falar da conjugação agora. Como que conjuga verbo em inglês? Conjugação de verbo em português, normalmente é um conteúdo que muita gente tem dificuldade por causa das desinências verbais. Cada verbo termina de um jeito, de acordo com o sujeito. A boa notícia é que em inglês isso não acontece. Não existem as desinências verbais. Os verbos não têm uma obrigatoriedade de concordância entre pessoa e número. O que é pessoa e número? Eu, tu, ele, nós, vós e eles são os pronomes e eles representam primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou do plural. Os verbos em inglês, eles podem ser escritos na forma infinitiva, quer dizer, quando eles não são conjugados, e isso, no inglês, é representado pela partícula to. Se você vê um verbo com o to antes dele, ou precedido pelo to, quer dizer que aquele verbo não está conjugado, ele está no infinitivo. Então, o verbo to be, ser ou estar. To cry, chorar. To go, ir. Então, são aqueles verbos que terminam com as conjugações are, ere, or ou ir. Tá? São as três conjugações como nós conhecemos em português. To sell, vender. To play, jogar. To leave, partir, são exemplos de ações que não estão conjugadas, elas estão no infinitivo. Diferente do português, que é o que eu iniciei para vocês, os verbos em inglês não são conjugados de acordo com os sujeitos, ele não sofre alteração. A única exceção é nas terceiras pessoas do singular. Ou seja, para você conjugar um verbo em inglês, você vai ter que tirar o to, repetir ele na sua forma básica, que é a forma original dele, e para as terceiras pessoas do singular, quer dizer, quando quem pratica a ação é ele, ela, ou ele ou ela, para coisa, objeto ou animal, aí você vai ter que acrescentar alguma coisinha, e eu já vou mostrar para vocês o que é. Tá? Então, para você conjugar o verbo em inglês, é necessário a gente considerar essas duas situações. Se você tem um sujeito na terceira pessoa do singular, ou não. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Vamos falar primeiro do geral. Tá? Então, quando você tem um sujeito na primeira pessoa, na segunda pessoa ou nas pessoas do plural, não existe regrinha. A única coisa que você tem que fazer para indicar que o verbo está conjugado é eliminar a partícula infinitiva, ou seja, eliminar o to. Então, por exemplo, I dance, eu danço. You dance, tu danças. We dance, nós dançamos. They dance, eles ou elas dançam. Então, perceba a diferença do português. O verbo fica igual para todas as pessoas que estão elencadas aqui. Primeira pessoa, segunda pessoa e as pessoas do plural. Não existe uma terminação diferenciada para cada pessoa. Por isso que é importante no inglês sempre colocar o sujeito na oração. Não se escreve uma oração sem sujeito, porque senão você não sabe quem praticou aquele fato ou quem praticou aquela ação. Ó? Então, o verbo ir, I go, eu vou. O verbo chorar, I cry, eu choro. O verbo play, I play, eu jogo, eu toco um instrumento, por exemplo. Então, todos os casos, percebam que eu só tirei o to. Mais nada, só isso. No caso das terceiras pessoas, quais são as regrinhas? Então, se quem praticou a ação for ele, ela ou ele ou ela, aí eu tenho que acrescentar S no final do verbo, que é a regra geral. Se o verbo terminar em CH, SH, X, O, Z ou S, eu acrescento ES. E se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, eu tiro o Y, coloco um I no lugar e aí eu acrescento ES. Essas são as três regrinhas para você conjugar verbos no presente, na terceira pessoa do singular. Então, observem a diferença na conjugação agora. Ele dança. He dances. Então, aparece o Szinho, que é a regra geral.
Ele vai ou ela vai. He goes. She goes. Por que que é ES? Porque o verbo terminou em O. Quando o verbo termina em O, acrescenta ES. O verbo cry, que é o verbo chorar, tira o Y, coloca aí no lugar e acrescenta ES. Professora, e no caso do verbo terminado em Y precedido de vogal, o que que faz? Regra geral, tá? Então, é só colocar o S no final. He plays, she plays, the dog plays. O cachorro brinca, the dog plays, com um Szinho no final para indicar que quem praticou a ação é terceira pessoa do singular. Muita atenção, porque normalmente nós associamos S com plural. E isso vai acontecer quando nós estivermos falando de substantivo. Mas quando nós falamos de verbo no presente simples, o S indica singular. Tá? Uma pessoa só na terceira pessoa, ele ou ela. Aqui eu tenho para vocês uma comparação de 3 verbos conjugados em todas as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e as terceiras pessoas do singular e o restante do plural. Observem as diferenças, ó. O verbo ler, o verbo assistir, o verbo estudar. Visualmente você consegue observar. Todos os verbos ficam igual, terceira pessoa, S no final. Até rima, para facilitar para vocês lembrarem, tá bom? No caso do verbo watch, que é assistir e termina com CH, igual para todas as pessoas, ES nas terceiras pessoas do singular. Y precedido de consoante, I no lugar do Y, ES no final, nas terceiras pessoas do singular, ok? A conjugação, então, a estrutura da frase, ela mantém aquela sequência que nós já vimos anteriormente, sempre sujeito, o verbo é conjugado e um complemento. E aqui eu tenho mais exemplos para vocês. Paul goes to the office by bus. O Paul vai para o escritório de ônibus. A Terra gira em torno do Sol. O John e a irmã dele compram fruta toda semana. Nós falamos português no Brasil. Percebam que os verbos que estão conjugados na terceira pessoa do singular têm um S. Os verbos que estão com sujeito no plural não têm S. E isso representa a conjugação do presente simples. Quais são as exceções? Nosso famoso, querido verbo to be. Ele não segue essa regrinha. E o verbo to have também tem uma exceção. O verbo ser ou estar, que é um verbo de ligação, e o verbo ter, usado para indicar posse de alguma coisa. Então, o verbo to be, vocês já conhecem, am, are ou is. Então, o verbo to be tem uma forma própria para conjugação. Am na terceira pessoa, are no plural e is para o singular. E o verbo have, nas terceiras pessoas, ele sofre uma alteração. Ele fica has, para indicar que aquela ação está sendo realizada pela terceira pessoa do singular. I am a teacher. Eu sou um professor. My parents are tall. Meus pais são altos. Susan é inteligente. Exemplos do verbo to be. Primeira pessoa, plural, terceira pessoa do singular. Luke and Mark have many friends. O Luke e o Mark têm muitos amigos, falando de sentimento ou ideia de posse. E Megan has a beautiful house. Ela tem uma casa bonita. Terceira pessoa fica has. E aí, no caso dos advérbios, são aquelas palavrinhas que indicam frequência e tempo que vão servir como um marcador temporal para vocês. Always, sempre. Usually, normalmente. Often, frequente ou frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Never, nunca. E de tempo, todo dia, todo ano, uma vez, 2 vezes por semana e de segunda a sexta-feira, sempre fazendo a demarcação temporal. Ok? Os exercícios, pessoal, que vocês vão encontrar são fragmentos de texto que você analisa o verbo e a sua conjugação. Então, por exemplo, nesse caso, qual é a alternativa que o verbo aparece na terceira pessoa? Letra B. Por quê? A própria estrutura me indica.
é um verbo que termina em SO. Tá? Então, a própria estrutura do verbo pode te ajudar a fazer essas indicações. Nós encerramos por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima. Bye, bye!